Pessoal, graça e paz. Estaremos hoje ministrando um seminário temático, Querubins e o Trono de Deus. Com muito prazer que nós estamos aqui. Vamos já aguardar nossos amados e queridos irmãos entrar. Já estamos aí divulgando os links e creio que será uma noite de muito poder e glória em nome de Jesus Cristo. Vamos adicionar os irmãos em nome de Jesus. Você que estiver entrando conosco aí, já vai compartilhando essa live, amém, queridos? Estaremos nesse trabalho toda semana, todos os dias de segunda a sexta, nós estaremos ministrando uma aula sobre querubins e o trono de Deus. Estaremos falando sobre o nosso livro que lançamos. Na verdade, lançamos esse livro há 1 ano e Deus colocou no nosso coração nesse tempo agora, amém, para estar dando esse seminário mesmo aqui online para vocês. Amém, amados? Deixa eu só já ver aqui os queridos que estão conosco. Conforme você for entrando, glorifique o nome do Senhor, tá bom? Comente aí alguma coisa, quero poder citar o seu nome aqui. Já estou vendo aqui, Lucas Santos está conosco, Kelvin, Roberto Santos está conosco, Roberto Gomes, a Vitória acabou de entrar, Lucinha acabou de entrar. Amém? Pessoal, estou vendo já 11 pessoas conosco. Glorifique o nome do Senhor, tá bom? Fale alguma coisa. Eu quero poder citar o seu nome, tá bom? Poder honrar você, para todos que poderem assistir essa live posteriormente, poder ver que você esteve presente aqui. Amém, queridos? Também peço aos amados, se for possível, compartilhe, tá bom? Ajuda a gente nesse trabalho. Já vamos iniciar já em nome de Jesus. Amém, queridos? Pessoal, 21 pessoas conosco, comente aí, tá bom? Estou vendo aí Verônica, Vinícius acabou de entrar, Wesley, Nilson, grande abraço, Sabrina, aluna de Sorocaba, Nilson, aluno do mestrado, Luiz Henrique está conosco, Kelvin, amém, Robson também está conosco, Oscar aí de Grajaú, Amarildo, Tiago Cavalcante está conosco. Amados, você que pode, Roberta, Jordan acabou de entrar, aluno do mestrado, Kelly Gomes acabou de entrar, Adriano Gomes, grande trabalho, Di acabou de entrar, Daniele, Vilma, eu quero poder citar o nome de vocês, para saber que vocês são importantes nesse trabalho aqui. Pessoal, estaremos ministrando um seminário a semana inteira, todos os dias, das 22 horas em diante, em média aí uns 45 minutos de live, algo bem rápido, direto, tá bom? Em prol do reino de Deus. Anderson acabou de entrar, Stephanie, Célia também, Anderson, Vilma está conosco. Pessoal, compartilha essa live, já vamos começar para a glória e honra do Senhor Jesus, cheio de poder, glória e unção, amém? Lembrando que nós vamos ministrar essa live no tema do nosso livro, tá? Querubins e o Trono de Deus. Eu peguei os capítulos mais impactantes desse livro, separei, montei aqui para vocês os slides, como vocês estão vendo. Vai ser um seminário bem centrado, do mesmo jeito que eu ministro aos meus alunos com classe fechada, vou ministrar hoje o público. Mateus, Christian, Leonardo está conosco, Eduardo, Luiz Henrique, Bia Campos, Jeane, amém? Todos os alunos que estão conosco aí, Eduardo Aparecido também está conosco, um grande abraço. Pessoal, você que pode, compartilhar essa live, tá? Vamos ministrar agora, já começar já o estudo sobre querubins de Deus, tá bom? Você que ainda não tem esse livro, você pode depois, aí na página da nossa escola tem o link do Zap, ou você pode nos chamar, tá? 947475593, para você encomendar o seu livro, tá bom? A Iron acabou de entrar também, grande abraço, nosso aluno do mestrado, Luana. Pessoal, você que pode também, marque seus amigos aí nos comentários, tá bom? Muitas pessoas ficaram felizes porque a gente deu essa iniciativa de estar ministrando esse seminário, e eu glorifico a Deus, porque, dei esse seminário há mais ou menos uns 6 anos atrás. Na verdade, dei uma parte desse seminário, outra eu deixei guardado, porque eu queria colocar o conteúdo no livro, e quem tem esse livro sabe, o que Deus ministrou através da nossa vida, tem sido uma grande bênção, amém? Carlos Alberto entrou também, todos que estão conosco aí, em nome de Jesus, vamos começar já. Pessoal, também não esqueça, tá? Comentário bíblico, Lamentações de Jeremias, esse foi o primeiro livro que nós lançamos, não é um livro de experiência, é um livro de estudo, todos os versículos de Lamentações explicados, versículo por versículo, toda a estrutura do cativeiro, quando eles foram levados, quando foi a entrada, a questão dos reis com mesmos nomes, etc. Coloquei tudo isso em ordem, é um comentário só de Lamentações, tem 200 e poucas páginas, 202 páginas só sobre Lamentações de Jeremias, 5 capítulos da Bíblia, eu expliquei nesse livro aqui. Em breve, esteja conosco, vamos estar lançando a Ceia do Senhor, tem sido um livro muito esperado, amém? Vamos começar então. Pedro Moraes entrou, Júlio César, pastor Cláudio também entrou conosco aí, Mateus, pastor Ana Carolina lá de Barretos, um pouquinho depois, não me lembro o nome,
Pastor Vanderlei, um dos meus primeiros professores de teologia, está online aí, hein? Pastor Vanderlei está aí conosco. Na verdade, o meu primeiro professor de teologia, juntamente com o professor Wagner também, quando a gente estudava, tá bom? Pastor Vanderlei, um grande abraço, viu? Um prazer ter o senhor conosco aí. Júlio, Carlos Alberto, Eduardo, vamos começar em nome de Jesus. Não esqueça, tá? Jaqueline também entrou, Roberto Renan. Vamos já entrar em nome de Jesus acerca do nosso estudo sobre querubins e o trono de Deus, amém? Pessoal, como vocês estão vendo, eu preparei aqui na retaguarda os slides, todo esse estudo, tá bom? Vai estar disponível depois para vocês aí, vou deixar essa live salva, e você poderá voltar quantas vezes quiser para assistir, esse trabalho, fazer suas anotações, e não fique só para você, tá bom? Que você aprender aqui, leve. Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Então, o que eu recebi de Deus, quero te entregar hoje à noite. Na verdade, é a primeira vez mesmo que eu estou assim, ministrando em cima do livro. Eu só escrevi o livro, falei uma ou outra coisa com os alunos, mas em cima do livro é a primeira vez. Amém? Muito feliz aí por todos os amados que estão conosco em nome de Jesus. Então, coloquei essa imagem no fundo aqui. Nosso tema é querubins e o trono de Deus. Amém? E quero começar a leitura com vocês prestem atenção, tá bom? Se quiser fazer alguma pergunta, vocês escrevam aí, minha esposa está me ajudando. Amém? José Freitas acabou de entrar também, um grande abraço. E João Paulo, daqui a pouco eu vou saudar os amados de novo em nome de Jesus. Amém? Coloquei aí, comentário do livro, tá? Eu peguei só, não é o livro todo que está aqui, eu peguei só os tópicos mais importantes e nós vamos ministrar, né? Não vou ficar lendo. Eu coloquei só a estrutura aqui e na unção de Deus vamos ministrar, tá bom? Mas saiba que as estruturas que estão nos slides estão todas no livro em nome de Jesus. André, grande abraço, vamos lá. Perdão só da tosse. A ação dos querubins e a reação dos 24 anciãos. Quero começar esse seminário assim. Culto no céu, ação e reação. Toda vez que há alguma ação de adoração no trono, veja isso, os querubins e os 24 anciãos reagem imediatamente. Então veja que o céu, algumas manifestações dele, não é por ação, é por reação. Como, por exemplo, se você orar na terra, os querubins reagem no trono. Se você não orar na terra, os querubins não têm propósito no trono. Que eu vou explicar, os anciãos, os 24 anciãos, eu vou explicar sobre eles, dando continuidade. Pois os querubins estão com os pés sobre as rodas, segurando com as suas mãos humanas a plataforma do trono. Os 24 anciãos são responsáveis pelo fuso horário da terra. Cada hora em que se adora, um ancião é responsável por purificar as orações e a adoração dos santos em suas harpas e taças. Pessoas vão ver quando eu for explicar sobre isso hoje ainda, que a sua adoração, ela é trabalhada nas harpas dos 24 anciãos, e a sua oração nas taças. Por exemplo, se você falar assim, Deus me dá um carro zero agora, se esse carro zero é para chegar daqui a um mês, essa oração fica guardada na taça do ancião que recebeu, porque são 24 horas, por exemplo, se você orar agora, o ancião das 22 horas, e é cronometrado, todos os fusos horários, num esquema só. Então ele vai guardar essa oração, e no tempo do cumprimento, ele vira a taça diante de Deus. Meu Deus do céu, vai ser muito poderoso esse seminário aqui, vocês se preparem aí, viu? Coloquei aí, amém? Dos santos em suas harpas e taças, junto com o anjo do altar do incenso de Apocalipse 8. As rodas do trono começam a se mover. Olha o movimento que a oração faz, hein? Olha o movimento, já mexeu com Deus, já mexeu com os anciãos, já mexeu com os 24, já mexeu com os querubins, já mexeu com o anjo do altar. Coloquei ali, harpas e taças junto com o anjo do altar de incenso. As rodas do trono começam então a se mover. O altar de incenso começa a acionar-se com um combustível que é chegado ali. Pensa como que essa movimentação, quando a sua oração chega no céu. Dando continuidade, a chave de Davi então começa a ser usada. Estou introduzindo, hein? Culto celestial em um tabernáculo terrestre. Relâmpagos, vozes, trovões saem do trono, que os relâmpagos, trovões e raios são o resultado, é como Deus responde à oração do crente. Às vezes você está aqui embaixo orando, Deus não me ouve, Deus não está comigo, e lá em cima, a sua oração está sendo ouvida, lá em cima, raios, trovões, anjos com papel na mão, como Deus falou para João, anota o que os trovões disseram. Às vezes, você não tem nem ideia de como a sua oração está sendo ouvida no céu.
Olha isso, a chave de Davi é usada. Culto celestial em tabernáculo terrestre. Está lá atrás com vocês, hein? Relâmpagos, vozes, trovões saem do trono. Os anjos correm para anotar as informações que são ditas pela divindade. Ora em voz de trombeta, que é Cristo falando, ora em voz de muitas águas, que é o Pai falando. O ancião de dias, os anciãos se dobram. É lindo, pensa isso no trono. Quando a adoração da igreja chega ao altar de incenso, o incenso no céu, o eu sou para tudo para ouvir, isso está em Apocalipse 8, e quando o anjo chegou com a adoração da igreja, Deus falou, todos os anjos calem agora, porque há uma voz mais preciosa que eu quero ouvir. Então o anjo foi diante do altar, Deus parou a reunião no céu, só para ouvir a minha e a sua oração. Pensa nisso. Deixa eu ver como é que vocês estão comigo aí. Anderson Milanese acabou de entrar, meu tio, pastor Rodrigo Figueiredo, Wesley, Roberto Gomes. Pessoal, compartilha esse trabalho aí, hein? Já estamos uma unção poderosa aqui, estamos subindo para a glória de Deus. Veja isso, coloquei ali, quando a adoração da igreja chega ao altar de incenso, há silêncio no céu, o eu sou que sou para tudo, para sentir as orações e a adoração da sua predileta. Os querubins dizem amém. Deus em suas narinas inala o bom cheiro da adoração que é chegar diante de si. O incenso é o único material que na terra não é fabricado. Ele só é fabricado no céu, na terra, sabe aonde? Pelo coração e a boca daqueles que são adoradores. Por isso que Deus procura, porque há poucos fabricantes de incenso, de adoração. Então seja um agora. Você aí na sua casa, sentado no seu sofá, no seu quarto, ou trabalhando, não importa onde você esteja, quem pode agora glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor, seja com um coraçãozinho aí, seja com uma palavra escrita, quem pode exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, que reina nas alturas? Veja comigo, eu leio esse tópico aqui e a gente finaliza. O trono se move para fora da cidade celestial. Vou falar sobre isso com vocês, como funciona quando a cidade tem 12 portas. Quando Deus quer sair da cidade, a cidade não precisa vir. As portas se levantam, diz o profeta Ezequiel, e Deus sai com a plataforma do trono, os querubins segurando, os anciãos. Pensa como que deve ser isso? Eu estava num culto uma vez, amados, na Assembleia de Deus. As irmãs adoraram a Deus naquele louvor tão intensamente, que eu pude ver o redemoinho em cima da cabeça das irmãs, porque o redemoinho é a manifestação da presença de Deus. E eu pude ver, quando eu vi aquilo, eu tomei um impacto, o redemoinho branco em cima da cabeça das irmãs. Muitas não perceberam, outras quem sabe, mas naquele dia eu pude ver que a adoração ainda traz o trono, a presença e a glória de Deus para a terra. Meu Deus do céu. Todos que estão conosco aí, um grande abraço em nome de Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Vamos lá? Então, começando o seminário, pensa o que seria isso na prática. O trono, a glória, Deus assentado, os 24 anciãos, partindo, coloquei aí. Primeiro texto, quero abrir com você essa noite, é Apocalipse capítulo 4, você que tem a sua Bíblia, que a aula hoje é querubins e o trono de Deus. Depois eu vou falar sobre mais coisas sobre eles. Querubins e o trono de Deus, abra a sua Bíblia. Amém? Você que tem a sua Bíblia, abra aí conosco. Cristiane, todos que estão conosco, um grande abraço aí, tá bom? Daqui a pouco eu vou saudar vocês de novo. Então coloquei ali o trono do Pai e as diversas atuações e manifestações celestiais. Então a aula hoje é os querubins trabalhando com o trono. A aula hoje é sobre o trono de Deus. Nós vamos falar sobre a porta que se abriu, o Pai sentado, um só trono, o mar de vidro, os 24 anciãos, a questão do Espírito Santo, os 7 lâmpadas. Por que são 7 lâmpadas? Pensa comigo, nós vamos estudar sobre todos os aspectos do capítulo 4 hoje, quase que palavra por palavra. Então se prepara aí, tudo só hoje, nessa live de hoje, porque é muito assunto, senão não vai dar tempo de falar nos 5 dias. Então, Apocalipse capítulo 4, coloquei o texto ali. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. Veja que de 12 portas, uma só se abriu. Qual porta recebeu João? E ouvi uma voz semelhante à primeira que ouvira, era como voz de trombeta. Atenção, pessoal, quando vocês lerem Apocalipse, voz de muitas águas, é o Pai quem fala. Quando vocês verem voz de trombeta, é o Filho quem fala. Professor, quando o Espírito Santo fala? Na voz de uma multidão. João não teve essa revelação, só Daniel. Daniel falou que viu Deus falando com a voz de uma multidão. Essa é a voz do Espírito. A voz do Pai como voz de muitas águas, a voz de Cristo como voz de trombeta, e a voz do Espírito Santo como voz de uma multidão. Atenção, lendo o texto, e era como a primeira que ouvira falar comigo, dizendo, sobe aqui,
Olha, Deus falou para João, hein? Sobe aqui, porque se você quiser chegar ao nível em que Deus está, Deus não vai descer mais ao seu nível, você tem que subir ao nível que ele está. Moisés, subi a mim, e eu vou te entregar a lei aqui em cima. Então Moisés subiu ao nível de Deus, por isso que quando ele desce, o seu rosto resplandeceu como o rosto de um anjo. Porque as pessoas só vão ver o rosto de um anjo na sua face quando você estiver ao nível em que Deus está. Não estou falando de divindade não, tá? Estou falando de nível de comunhão, nível de presente, adoração. Tá bom, queridos? Dando continuidade aqui então, coloquei aí. Ó, o centro da cidade é o trono de Deus. O centro, assim como a árvore da vida, ela estava no centro do jardim do Éden. Perdão, você consegue ver isso em Gênesis? Que a árvore da vida estava no centro do jardim. Assim como a árvore da vida estava no centro do jardim do Éden, o trono de Deus está no centro da cidade. Quer dizer, se o anjo for para o norte, sul, leste, oeste, não importa, é só ele vir ao meio que ele encontra Deus. Isso significa que Deus, ele está no ponto de acesso de todos os caminhos. Amém? Coloquei ali. Tudo dentro dela está ligado a ele, isto é, o trono. Ali com os 7 anjos, querubins e os 24 anciãos. Pessoal, olha essa imagem. Apocalipse 21 vai dizer que a cidade ela é quadrada. Ela é medida por medida de anjo, que é a cana, não é a fita métrica, é a cana, mas ela é da altura de um homem. Então veja o que seria isso na prática. Isso seria, né, um desenho ilusório, tá bom? Deixando bem claro aqui. A cidade santa, ela é quadrada. Ela tem 12 portas, vou colocar para vocês aqui, tá? 12 portas no seu fundamento. Deixa eu pôr para vocês aqui, ó, o raio laser lá. Atenção. Aqui embaixo, ó, é os fundamentos da cidade. Essa imagem aqui, ó, tá um pouco melhor. Veja comigo. Veja a cidade, tá vendo? Ó, 1, 2, 3 no norte, 3 no sul, 3 no leste e 3 no oeste. São 12 portas ao total na cidade. As portas elas têm nelas o nome das 12 tribos. Cada uma das portas tem um anjo na porta. Atenção, 12 tribos, 12 anjos, 12 portas. Amém? Os apóstolos são o fundamento da cidade. Vou mostrar para vocês aqui. Então isso seria uma imagem ilusória da cidade na prática, tá bom? Ela é quadrada, tá vendo? Aqui em cima, ó, Apocalipse 21, 18, fala que a cidade ela é de ouro. Apocalipse 21, 2, tá? Aqui, ó, e mostrou-me o rio d'água da vida, tá vendo? Brilhante como cristal que sai do trono. Então, debaixo do trono de Deus, o rio da vida, a nascente do rio da vida, é como se Deus estivesse sentado aqui, a nascente é embaixo do seu trono. Essa é a fonte, Ezequiel 47, que manda águas que estão no tornozelo, águas que estão nos joelhos, águas que estão aos lombos e águas que se passam a nado. Essa é a fonte, na verdade, essa é a fonte que encheu o universo. E quando Deus chegou para criar, a água já estava ali presente. A terra, como um feto sendo preparado no meio das águas. Deus falou, haja separação, haja uma expansão. De onde é as águas que estão no espaço? As águas é da plataforma, debaixo da plataforma do trono de Deus. Amém? Vocês estão conosco aí? Todos os amados estão conosco aí. Compartilhe essa live aí, hein? Muitas pessoas precisam ser abençoadas. Então, veja comigo a cidade. Vocês conseguem ver aqui, ó, que tem 1, 2 e 3 portas? Aí aqui embaixo são os fundamentos da cidade. Os fundamentos, eles possuem o nome dos apóstolos, tá bom? O nome dos 12 apóstolos, aí você tira Judas e coloca o nome de Paulo no lugar, tá bom? 12 apóstolos, aqui eu tenho a árvore da vida, né? Aqui está certinho esse desenho, o rio da vida, ele passa por baixo das raízes da árvore da vida, o rio da vida, as águas caem por essas portas e desce, vou desenhar para vocês hoje, hein? As águas descem pelo Éden, pelo Monte Sião e chegam lá embaixo no Éden de Deus. Aí o Éden de Deus não suporta e as águas caem para fora e encheu tudo que você imagina que existe aqui em cima. Por isso, quando Deus chegou para criar, as águas já estavam lá, porque a água, ela é elemento de criação no próprio trono. Pensa comigo. Aqui, ó, tá vendo essa porta que está aqui, ó? Tá escrito o nome de Mateus. Então, quando João foi levado, atenção, hein? Quando João foi levado, então são 12 portas, uma das portas recebeu João. Por isso eu coloquei o texto aqui para vocês, ó, o texto base. Depois daquelas coisas, olhei, isso aqui é uma exegese do texto, tá?
Olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. Mas Apocalipse capítulo 21, como diz os textos, diz que são 12 portas. Uma só se abriu para chamar a atenção de João. Aí eu coloquei aqui, ó, aqui são os fundamentos, tá? Para baixo, fundamento da cidade. Então as portas da cidade, atenção, representam as 12 tribos. Isso aqui é para baixo da cidade, tá? Quando Paulo disse assim, ó, eu lancei o fundamento e outro edifica sobre ele, ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia que ele foi colocado no lugar de Judas. Amém? Estou vendo aqui? Então coloquei aqui, ó, dentre todas as classificações de anjos, porque a aula é querubim, vamos lá? Já estamos com 90 pessoas ao vivo aí. Sérgio acabou de entrar. Amém? Raquel também Silva acabou de entrar, um grande abraço. Cristiane, pastora Márcia, pastora da igreja da nossa turma de São Mateus, um grande abraço. Já vou saudar você daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Dentre todas as classificações de anjos que existem, olha isso agora. Os querubins se destacam por sua forma de ser. Na verdade, eles são os anjos em que a Bíblia mais fala sobre eles. Coloquei ali, ó. E também pela revelação que a palavra de Deus dá sobre eles. Os querubins são os anjos do mover, olha isso, do trono do Senhor Jeová. São anjos de movimento, anjos protetores da glória, anjos que conduzem e cuidam da glória. Então, qual a função dos querubins? São anjos de movimento, eles são os anjos mais rápidos que existem. Nós vamos estudar sobre eles, vocês vão ver que os querubins, eles têm 6 asas. Eles têm tronco de homem, eles têm 2 pernas, as pernas dos querubins não é perna direita e esquerda, eles têm 2 pernas direita, pernas de bezerro, e o casco do pé é casco de bezerro. Eles têm mãos de homens por baixo das suas asas, eles têm rosto de águia, homem, boi e leão. Não é um robô que gira, não, é um querubim só. Então os querubins, eles não precisam se virar, se eles vão voar, eles voam com a face de águia. Se eles vão administrar, eles administram com a face de homem. Se eles vão servir, eles servem com a face de boi. E se eles vão reinar, eles reinam com a face de leão. Então não importa, por exemplo, os querubins não precisam se virar para cá. Então os querubins, se ele quiser ir direita e reto, eles dão um passo para o lado e andam assim. Os querubins não se viram, porque para cada parte do norte, sul, leste, oeste, eles têm uma face. Nós vamos aprender que Jesus, ele encarnou com a face de boi. Ele encarnou com a face de homem, ele serviu com a face de boi, ele trouxe o evangelho do reino com a face de leão, ele morreu e ressuscitou com a face de uma águia. Então o principal papel dos querubins é revelar a estatura do Cristo, do varão perfeito. Pensa comigo, ele encarnou com a face de homem, ele trouxe o evangelho do reino com a face de leão, ele serviu a mesa dos 12, lavou os pés como boi, mas ele morreu e ressuscitou, subiu alto, todo o poder me foi dado nos céus e na terra como uma águia quando voa. O que é que vocês estão, deixa eu ver o comentário de vocês aí. Pensa comigo que é algo sobrenatural. Então coloquei ali, os querubins são os anjos do mover o trono do Senhor Jeová. São anjos de movimento, anjos protetores da glória. São eles os condutores das pedras afogueadas fabricadas pelos espíritos ministradores. Anjos que amam reinar como leão. Olha isso, servir como boi, dominar como homem e conduzir o trono como uma águia quando está voando. São os anjos com mais percepção que existe. Por quê? Porque Ezequiel vai falar que mesmo eles tendo asas de face, os querubins têm 8 olhos. Os seus corpos, tinha olhos nos seus próprios corpos, e enquanto eles ainda trabalhavam com as rodas, juntamente com o Espírito Santo, do capítulo 6 de Gênesis, até o Pentecoste e Atos 2, pensa nisso. Os querubins, de todos os anjos que existem, eles são os anjos que mais conhecem, Maná, Axúria, sobre o Espírito Santo. Tudo que você imaginar do Espírito Santo, eles conhecem. E o Espírito Santo conhece tudo sobre eles, porque eles atuaram junto, do Gênesis capítulo 6 até Atos capítulo 2, quando o Pai retirou o seu Espírito Santo, ele foi para as rodas, e ficou nas rodas, até descer em Pentecoste, em Atos capítulo 2, vamos partir, senão não saio daqui. Quando Deus começou a criar os anjos, cada um deles teve uma personalidade própria, atenção, pois os querubins sabem que seu maior papel é guardar a glória do Senhor. Então, qual o maior papel de um querubim? Ele é guardião da glória. Coloquei lá, veja comigo. Os serafins sabem que seu maior papel é guardar a santidade. Vou resumir, tá? Os querubins são guardiões da glória.
Os serafins são guardiões da santidade. Por isso que um serafins pegou uma tenaz, ele voou com uma tenaz, pegou uma brasa do altar, desceu para a terra e queimou a boca do profeta Isaías, porque a boca do profeta precisava ser santificada. Porque Isaías diz: eu sou homem de lábios impuros. Então, já que ele era um homem de lábios impuros, Deus pegou o anjo que trabalha com a santidade, pegou uma brasa incandescente e queimou a boca do profeta. Isaías tinha essa parte da boca toda queimada, porque um serafins queimou a sua boca, queimou a parte de cima e de baixo, que é louvor e adoração, palavra e verdade, porque Isaías disse: eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de homens de lábios impuros, e eu tenho a mesma prática que eles. Então ele falou: já que seus lábios é impuro, que profeta é esse com boca impura? Anjo, desce e queima a boca dele. Então todo profeta que tem boca suja, que não respeita o seu pastor, confronta, profeta que se levanta, ele fala mal, ele joga palavras de maldição, se prepara, o serafim está descendo para queimar a tua boca com a brasa incandescente. Minha rachura, cadê vocês conosco aí? Bendito seja Deus. Então os querubins guardam, você pode ver, por isso que os querubins estão em cima da arca, porque sobre a arca repousava a glória. Os serafins eles estão acima de Deus, não em divindade, porque os serafins, aí vai dizer que os serafins, eles têm 6 asas. A Bíblia fala pouco sobre eles, mas as suas asas, a Bíblia revela, eles têm 6 asas, eles usam 2 para cobrir o rosto, e com 2 eles cobrem os pés, eles usam só 2 para voar. Pensa nisso, de 6, eles dão 4 a Deus e ficam com 2. Porque eles dão mais para Deus e ficam com menos, Deus também colocou eles num patamar a qual nem mesmo querubim, arcanjo, ninguém chegou. Isaías viu os serafins que voavam acima do trono da glória. Tem alguém acima de Deus? Em poder? Não. Divindade? Não. Mas Deus não tem problema de fazer crescer. Depende de você, das suas 6 asas, a sua capacidade, seu intelecto. Quantas asas você tem entregue a Deus? Por que algumas pessoas sobem com Deus? Por que algumas pessoas sobem tão alto o seu nível com Deus? Por que Paulo chegou ao 3º céu? Porque Moisés chegou ao Monte Sinai? Sabe por quê? Porque eles aprenderam a dar mais para Deus e ficar com menos. Estou falando de dinheiro não, estou falando do seu tempo, da sua postura, da sua ética, da sua vida com Deus. De 6 asas, os serafins dão 4 a Deus e voam com 2. Agora pensa comigo, quem sabe você pode pensar: mas será que eu vou conseguir com 2? Amado, se os serafins conseguem voar com 2 e deixam 4 para Deus, você acha, o que você vai achar que Deus vai fazer na sua vida, se você entregar o seu melhor para Ele? Deixa eu ver quais têm sido os comentários aqui. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Entregue para Deus o seu melhor, viva com 2, mas entregue 4 para Ele, mas se prepare, porque você pisará lugares tão altos, a qual ninguém pôde pisar nessa terra. Isso está disponível a todos, mas nem todos querem viver com 2 asas. Aí professor, os querubins, os serafins e os arcanjos, se os querubins guardam a glória, se os serafins guardam a santidade, os arcanjos são guardiões do reino. Nós temos um chamado Miguel, né? Miguel, que é Miguel no hebraico, que significa quem é semelhante ao Altíssimo. Miguel, que tem nome próprio, e também nós temos Gabriel. Então nós temos querubins, serafins, arcanjos e hostes comuns. Então, os querubins guardam a glória, os serafins guardam a santidade, os arcanjos guardam o reino, e os mensageiros guardam o quê? Os mensageiros guardam a mensagem. Então cada um dos anjos trabalha em sua classificação. Você nunca vai ver um querubim brigando, lutando, porque querubim não sabe usar espada, ele sabe usar trono, movimento, glória. E serafim não luta, porque o negócio de serafim é atuar com o altar, é atuar ali com Deus, com brasa. Agora a luta é arcanjo. Por isso que no capítulo 10, quando Daniel orou, no primeiro dia da oração, Deus já enviou o anjo. Só que o príncipe da Pérsia parou nas regiões celestiais, e quando Gabriel foi descer, como Gabriel não sabe lutar, não sabe nada, o príncipe da Pérsia falou: aqui você não passa. Ele falou: não passo? Peraí que você vai ver se eu não passo. Ele foi lá e chamou seu amigo, né, Miguel desceu, grudou no príncipe. Pensa, amado, como seria isso na prática? Miguel passou, deu a revelação a Daniel, Gabriel desceu, deu a revelação a Daniel, e quando Gabriel foi voltar, ele falou assim: Daniel, homem muito amado, torna a orar. Por quê? Porque eu ainda tenho que voltar, e o príncipe da Pérsia está lá. Muitas pessoas só oram para trazer o anjo, não oram para levar o anjo de volta.
Sabe como é isso na prática? Eles oram até receber o carro, até receber a casa, até receber o ministério, mas depois não oram para Deus ajudar eles a manter. Então sinto muito, muitos ganham e perdem, sabe por quê? Porque só orou para receber, não orou para Deus te ajudar a manter. Pensa comigo, meus amados, essa noite. Vamos partir, vamos partir, vamos partir. Amém? Então coloquei para vocês aí, dando continuidade. Olha aí, olha essa imagem é pública, tá? Eu encontrei essa imagem, então deixo aqui toda a questão, tá? Da imagem aqui, não estou tomando propriedade de ninguém nessa imagem aqui. Então na prática seria isso. Olha comigo, queridos, veja, rosto de leão. Meu Deus, eu fico impactado, amados, porque esse livro aqui, que é o tema desse seminário, eu escrevi isso aqui debaixo de lágrimas. As madrugadas, minha esposa dormia, eu ficava tão impactado que tinha hora que eu saía para andar pela casa. Deus, como me mostra isso, como deve ser isso na prática. Pensa você poder ver um ser desse agora. Pensa se você vê ele parado agora, as suas asas se mexendo, hein? As cabeças e ele olhando para si mesmo. A sua cor é como cor, sabe o finalzinho do churrasco? Aquela brasa que fica incandescente, vermelhada, amarelada, minha chumbo. Essa, a cor deles é assim, eles têm cor incandescente. 4 faces, 6 asas, mãos de homens, pés direitos. Pensa, se você pudesse ver um bicho desse agora aqui, eu falo um bicho assim, na nossa condição humana. Olha que coisa linda, face de leão, né? A face de homem está aqui no canto, o raio laser, ó. A face de boi lá atrás, e a face de águia está aqui. Estão vendo a imagem? Olha aqui, ó, a segunda. Olha a imagem, essa é a cor deles original, tá vendo? A cor deles é assim, eles têm, não é dourado, eles têm cor de fogo, a cor deles é assim. Amado, você acreditam que Satanás hoje, atualmente, era um anjo desse? Nós vamos estudar sobre isso. Você acredita que ele era um anjo desse? E tudo que o diabo é hoje é uma caveira de homem, uma caveira de águia, uma caveira de boi e uma caveira de leão, porque Salmos fala sobre isso. Porque Ezequiel vai dizer que quando ele pecou, o fogo consumiu, e Deus o lançou por terra, e tudo que o diabo é hoje, como que ele é atual agora? As suas asas queimadas. Pensa, queridos, uma caveira, 4 caveiras na cabeça dele. Nós vamos tratar texto por texto aqui. Hoje eu estou introduzindo o seminário. Nós vamos até sexta, todos os dias às 22 horas. Você que está aí, compartilha, né? Compartilha, me ajuda nesse trabalho que está aí. Amém? Estamos com 109 pessoas para a glória e honra de Jesus. Então eles são assim na prática, ó. Rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi. E lá atrás, né? Lá atrás, o rosto de águia. Eles são assim, tá vendo? As asas. Eu coloquei, por exemplo, Ezequiel vai dizer que os querubins voam tão rápido que as suas asas não podem ser vistas. Eu coloquei explicação sobre isso no livro, e eu coloquei que quando Deus foi criar o beija-flor, Deus criou o voar do beija-flor com a capacidade do querubim. Por exemplo, o querubim, um pássaro, dificilmente um pássaro consegue parar voando. A coruja para na corrente do ar. Amém? A águia para na corrente do ar. O bichinho, esqueci o nome, beija-flor não. O beija-flor, ele consegue parar no ar voando. Eu estava em casa uma vez, o beija-flor caiu, eu coloquei dentro da gaiola para tratar dele, mas foi só uma queda que ele tomou. Amados, eu fiquei impressionado. O beija-flor dentro da gaiola, ele parado voando sem tocar em nada. Ele ia para frente e ele ia para trás. Ele ia para a direita, ele ia para a esquerda. Deus deixou aquilo acontecer para mim poder entender e compreender como que é o voar dos querubins. Eles são assim, rosto de águia, boi, homem e leão. Eles não precisam se virar. Eles vão para a direita e para a esquerda, para frente e para trás. Assim é. E quando você vê um beija-flor, quem já viu a asa de um beija-flor enquanto ele voa? Assim são os querubins, tão rápido o seu voejar, que não é possível ver o seu instrumento de locomoção. Bendito seja Deus por isso. Todos os amados que estão conosco aí. O G acabou de entrar, a Sorlane entrou também. Irmã Jeane, Wesley, Sheila, a Stephanie está conosco, amém? Todos os amados estão conosco aí, queridos, nos ajudem no compartilhamento, hein? Vamos dar continuidade para a gente poder finalizar o tomo de hoje. Então, coloquei aí, ó, quando falamos ou citamos anjos de Deus, ainda em nossos dias, existe muita resistência, uma resistência muito grande no meio do povo de Deus, porque você pode ver, queridos, você fala hoje que você viu um anjo, o povo não crê.
Se falar que você viu um demônio, é mesmo? Como que é isso aí? Porque parece que o povo crê mais nas obras do diabo. A pessoa morreu, eu creio, Deus ressuscitou. É mesmo? Eu não creio muito nisso não. Parece que o povo está mais propício a crer nas obras do diabo que nas obras de Deus. E quando se fala sobre anjo hoje, as pessoas não crê. Você vai dar uma aula sobre isso daqui, muitos não crê, fala, não, isso aí é ideologia, isso aí está inventando pensamento. Como que é isso? Se o texto fala sobre isso. Pensa comigo. Fala sobre serafins, querubins, há uma resistência tão grande que o povo não crê mais nisso. Amém? Então colocando aí o texto onde nós estamos, amém? Marcos Pedro acabou de entrar, um grande abraço. Mateus. Vamos lá, coloquei aí, Apocalipse 4:1, a parte de baixo, tá? Depois daquelas coisas, isso representa a experiência com a revelação. Então só poderemos ter a visão do trono se tivermos comunhão com a revelação do capítulo 1 que João teve, na revelação do Cristo glorioso. Então você quer chegar a um nível profundo? Aprenda de Cristo, da revelação e etc. Vamos partir um pouquinho para a gente não tomar muito tempo. Aí João falou, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Coloquei, aí pessoal, chama a atenção de vocês, tá? Sobre arrebatamento de sentido agora. Estou falando do arrebatamento que Deus te toma, te leva, te traz de volta. João disse, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Como funciona essa questão do arrebatamento? Coloquei ali, se o arrebatamento for em alma, porque há dois tipos de arrebatamento. A pessoa pode ser levada em espírito, como foi o caso de João, ele falou, eu fui levado em espírito. Ou pode ser o caso de Ezequiel, quando Deus pegou pelos cabelos da sua cabeça, o levou entre a terra e o céu, e jogou Ezequiel dentro do templo, está em capítulo 8, e falou, cava aí, para você ver o que os homens estão fazendo aí dentro. Quando Ezequiel cavou, existia 70 homens com mulheres lá dentro, se prostrando diante das imagens de escultura, porque Deus levou o profeta num nível profundo do próprio templo. Então Ezequiel é o arrebatamento da alma, como de Pedro em Atos 12, mas João, ele foi arrebatado em espírito. Como funciona? Coloquei aí. Se o arrebatamento for em alma, a pessoa fica totalmente consciente do que está em local ou não. Quando há arrebatamento em espírito, sem a conexão da alma, a pessoa vive realmente em outra dimensão. Então, há uma diferença. Por exemplo, quando você tem um sonho, uma visão, uma revelação de Deus, aquilo pode ser um arrebatamento. Deus pode ter te levado. Quando você volta, a sua revelação que você tem, ela não é tão profunda, tão completa. Você lembra só focos, mas quando se a pessoa for levada em espírito, ela consegue saber tudo, tanto que João voltou e escreveu toda a revelação e não esqueceu. Por quê? Porque o nível do arrebatamento em espírito é mais profundo. Só que há um problema aqui. Tanto o capítulo 35 de Gênesis como Atos capítulo 20, o que seria a morte? A morte é quando a alma sai do corpo. Por isso que Paulo falou do Eutico, calma, o Eutico não morreu, porque a alma ainda está nele. Mas quando eu vou para o capítulo 35 de Gênesis 18, vai dizer que Raquel morreu, porque a alma lhe saiu. Então o que é a morte? Se Raquel morreu porque a alma saiu, Paulo falou, o Eutico está vivo porque a alma está nele, então o que é a morte? É quando a alma sai do corpo. Agora, se Deus te leva em alma, aí, a alma sai do corpo. Como é que você vai ficar vivo? É porque o espírito humano mantém o corpo por momentos vivo. Por isso que o arrebatamento em alma, a pessoa vai e logo volta. O espírito, em espírito, ela pode ir e passar horas e horas arrebatada. Então depende de qual nível, para buscar esse nível é só o jejum. Outro dia a gente fala sobre isso. Partindo aqui, aí João falou, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. Vamos falar do texto agora. A porta aberta chama a atenção de João. São 12 portas, 3 para cada canto dos cardeais. Aí está o texto, tá? Apocalipse 21 e Salmo 24. Foram essas portas que o salmista profetiza a entrada de Cristo no céu. Essas portas se levantam quando há algum tipo de necessidade de sair da cidade. Essas portas têm escrito os nomes que correspondem às 12 tribos de Israel. 12 anjos, 12 portas em cada uma delas. Continuando, aí João falou no texto, tá? Ouvi uma voz como a primeira que falava comigo. Coloquei embaixo, a voz. Toda ovelha conhece a voz do seu bom pastor. Rapidamente João interpretou a voz de trombeta, sendo a voz de Cristo após ter o corpo glorificado. Então João discerniu a voz de Cristo até mesmo em outra dimensão, porque ele falou, essa voz é como a primeira que falou comigo. Você conhece a voz de Cristo? Os discípulos andaram com Jesus quase 12 quilômetros no caminho de Emaús, ouviram a palavra, andaram com a palavra, caminharam com a palavra, cearam com a palavra, mas não perceberam que era a palavra, porque os discípulos estavam acostumados a ouvir Jesus só na condição humana, mas João não. João conseguiu ouvir o seu mestre até em outra dimensão.
Por isso, quando Jesus partiu o pão, eles, é o mestre, lógico, quando ele partiu o pão, eles viram as marcas do sacrifício na cruz do Calvário, é fácil identificar. Pensa comigo aí, cadê vocês? Alexandre acabou de entrar. Então, queridos, olha o nível disso daqui. Continuando, Apocalipse 4, 2 e 3, tá? Vamos lá para a gente entrar nos querubins agora. Diz assim: imediatamente, João falou, estive em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e no trono um assentado sobre ele. Queridos, se o texto fala que havia um trono, como que Jesus falou ao que vencer? Darei o direito de se assente no meu trono, assim como eu venci, e se sentei no trono do meu Pai. Quantos tronos no céu? Você sabia que no céu hoje há 26 tronos? Não é só 2? Você sabia que até o arrebatamento do Senhor Jesus havia só um trono no céu? Nem mesmo os 24 anciãos estavam estabelecidos. Eles só foram estabelecidos quando Cristo morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e sentou. Por isso que Daniel vai falar desse movimento do trono. E os anjos empurrando o trono, um movimento terrível, encaixaram 24. Quando Cristo chegou, um dos anciãos se levantou e foi recebê-lo na porta, porque até que Cristo ressuscitou, só havia um trono. Então o que é o Apocalipse capítulo 4? É a revelação do Pai exclusivo, trabalhando com os querubins. Na prática, seria isso. Na prática seria isso. Perdão, meus amados. Aí eu coloquei embaixo, um trono estava posto no céu. Desde a eternidade, havia somente um trono estabelecido no céu. Isso aqui tudo, pessoal, eu peguei só partes, tá? Tópicos desse livro aqui, toda a explicação está no livro. É só você adquirir, tá bom? Um trono estava posto no céu. Desde a eternidade, havia somente um trono estabelecido no céu. O trono do Pai, onde a sua base é justiça e juízo. Coloquei embaixo. O trono de Deus, ele localiza-se dentro da cidade santa. Aí está os textos, Salmos 48, Apocalipse 21. Essa cidade foi planejada. Olha isso daqui. Essa cidade foi planejada e feita por Deus, o grande arquiteto. Deus tem muitas funções e muitos trabalhos no seu currículo. Por exemplo, Deus plantou um jardim porque ele é jardineiro. Deus construiu uma cidade porque ele é arquiteto. Deus fundou um mundo porque ele é criador. Pensa comigo. Jesus encarnou porque ele foi humano. Se fôssemos falar das funções de Deus, aí eu coloquei aí, essa cidade foi planejada e feita por Deus, o grande arquiteto. Antes não havia nada ali. O Senhor estava no monte do testemunho, Salmos 14, 11 a 14. Enquanto essa cidade era edificada, esperava que o Cristo consumasse a sua obra na cruz do Calvário, porque desde o dia de Abraão, a cidade ela estava sendo construída. Em todo o Antigo Testamento não havia cidade, só uma plataforma, o trono em cima, acabou, só isso que tinha. Coloquei ali, enquanto a cidade era edificada, ele esperava que o Cordeiro consumasse sua obra na cruz do Calvário. No dia em que o Cordeiro completou o seu trabalho, foram postos tronos, o ancião de dia se assentou, está aí, Daniel capítulo 7, 9 em diante. Então o Cordeiro entrou pelas portas, as mesmas portas de pérolas do Apocalipse 21, 21. Foi nesse dia em que o céu moveu-se, as portas da cidade se abriram para receber o Filho. No Salmo. Por isso Davi falou, levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o rei da... Aí as portas se entraram, os tronos foram estabelecidos, e até hoje o trono está do mesmo jeito que foi colocado. Mas houve muito movimento do trono, muitas mudanças que o pai fez só para receber o Filho na entrada. Pensa nisso. Foi nesse dia em que o céu se moveu, as portas da cidade se abriram para receber o Filho. Abraão teve uma visão nessa cidade, esperava por ela ao caminhar pelo deserto, habitando em tendas, desde o momento em que Deus mostrou o dia de Cristo, no capítulo 15 de Gênesis. Depois da separação de Ló, ele sonhava com ela. Olha o que eu vou dizer, muitos pregam e dizem que Abraão caminhou, andou e peregrinou, porque ele queria uma Jerusalém terrena. Tem certeza? Hebreus capítulo 11 vai falar que Abraão esperava a cidade a qual o artifício construtor era Deus, não uma cidade por mão de homens, mas uma cidade superior. Eu te pergunto hoje nessa noite, o que te tem movido? O que te faz caminhar em busca do propósito? O que é que tem te levado até a dimensão em que Deus quer te colocar? Algo terreno? Uma Jerusalém terrena? O que tem te levado? Um projeto, um sonho? Isso tem te levado? É pouco. O que tem que te motivar é a Jerusalém celestial. Deus não mostrou simplesmente para Abraão, uma Jerusalém terrena. Isso era parte do propósito. Hebreus capítulo 11 vai falar que Abraão peregrinou, porque ele esperava uma cidade que tem fundamento celestial. Então hoje à noite, pare de ser movido pelas coisas terrenas, pelas coisas humanas.
para de ser movido por aquilo que é físico, começa a buscar o espiritual. Paulo falou, deixa as coisas que são de baixo, deixa Jerusalém terrena, vamos buscar aqueles que são de cima, vamos buscar Jerusalém celestial. Foque a sua vida nos projetos que estão lá em cima, porque a maior promessa é o céu, não é a terra. Quantos se perderam na peregrinação, sabe por quê? Porque buscavam algo físico. Quantos se perderam como povo, porque buscavam uma Canaã terrestre e não uma Canaã celestial. Muitos foram comidos no deserto, foram mordidos por cobra, eles caíram diante dos ídolos, sabe por quê? Porque eles só buscavam uma Jerusalém terrena. Mas aquele que busca o que é o espiritual, ele vai de fé em fé, de obra em obra, ele para, Deus sustenta, ele cai, Deus levanta, sabe por quê? Porque o alvo é o céu, o alvo não é a terra. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Libia que andai decandará siomahai. Pensa aí comigo, meus amados, pensa comigo. Bendito seja Deus, vamos finalizar. Coloquei ali, na verdade eu coloquei ali, ó, veja, é um lugar chamado pelos anjos a parte de baixo, porque na prática seria isso, pessoal, ó, na prática seria isso aqui, ó, um desenho simples, tá? Um desenho simples. Nós teríamos a plataforma do trono de Deus, né? Deus assentado, seria isso na prática, Deus assentado. Abaixo da plataforma do trono de Deus, Antigo Testamento, tá? Existia o grande Sion, né? O grande monte embaixo, chamado Sion, o Monte Sião, e no pé desse monte, né, é um lugar lindo, 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 lindo. Então, dando nome, tá? Aqui o trono. Veja, existia o Sião de Hebreus, o trono de Apocalipse 4, o Sião de Hebreus 12, 22 e diante, e o Éden celestial de Ezequiel, capítulo 28, do 11 em diante, tá? Aqui, ó, olha os textos, tá? Apocalipse 4 para o trono, Hebreus 12 para o Monte Sião, e Ezequiel 24 para a questão do Sião celestial. Abaixo disso, existiam as regiões celestiais, e lá embaixo a terra, no meio das águas. Este é os mundos, que Deus falou em Hebreus 12. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Estão vendo aqui? O mundo espiritual e o mundo físico aqui embaixo. Na prática seria isso. Aí eu coloquei ali, ó, este monte, que é aqui na parte de baixo, Deus mora no monte. É um lugar chamado pelos anjos de Grande Sião, a capital eterna do reino universal do Pai. A grande pedra que, segundo Daniel, destrói todo o poder. O Monte Sião, olha lá, não está vazio. A cidade ocupa todo o seu espaço. É uma dimensão espiritual. Somente podemos ver algumas partes dela. O Monte Sião está tomado pela cidade. Neste local, há inúmeras congregações de anjos, até hoje, congregações, igrejinhas pequenininhas, igual hoje, né? As várias igrejinhas aqui, milhares delas, até hoje os anjos cultuam a Deus aqui, e a grande sede, é igualzinho hoje, o sistema é igual, a sede e as congregações de anjos, entenderam? Aí continuando então, coloquei ali, ó, nesse local havia inúmeras congregações de anjos até hoje, ali, as águas do trono, na verdade, eu fiz esse desenho aqui, já mostrei para alguns alunos, é uma réplica, né, do que seria isso que eu estou falando para vocês, é uma réplica, veja, lá no topo, né, a cidade santa, abaixo dela, vê se você consegue ver, abaixo dela, pessoal, o grande Sião, as nuvens que Isaías disse, olha isso. Esse caminho vermelho que você está vendo aqui, é porque Cristo saiu da terra, né, o caminho de sangue, pelas suas pisaduras somos sarados, de Isaías 63. Percebe que tem águas que descem aqui, ó, águas que descem, enchendo, as cascatas saem para cá. Existem uns troncos aqui, as congregações de anjos, muitas árvores, ó, algumas lá em cima no topo, a sala do tesouro, onde Deus guardava o trono do seu filho, onde um dia o luzeiro invadiu e viu que tinha um trono, achou que era dele e não era, e Deus rebentou com ele, vamos falar sobre isso depois. Aqui embaixo algumas carruagens de fogo, Salmos vai dizer que só as carruagens de fogo, Deus tem 200 bilhões, milhares por milhares, uma só que desceu para separar Elias de Eliseu. Imagina só o tamanho do estacionamento, lá em cima a cidade santa, o grande Sião, e aqui embaixo o vale do Éden. Esses troncos que vocês estão vendo aqui, é dos anjos que caíram. Deus mandou o anjo lenhador derrubar e amarrar o tronco com cadeia de ferro e bronze, representa os anjos que caíram. Então seria isso na prática. Cadê o comentário de vocês? Vocês estão falando aí? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí.
Esse desenho aqui é um desenho próprio que eu fiz há muito tempo já. É um desenho próprio que eu fiz, né? Fui dar um seminário e poder mostrar para o pessoal, Deus, a cidade lá em cima, né? As portas e o grande Sião, e aqui embaixo o Vale do Éden, que até hoje esse lugar é movimentadíssimo pelos anjos de Deus que estão presentes ali. E aí, queridos, pensa como seria isso na prática, pensa como seria isso na prática. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Minha alma se estremece, me estremece. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A cidade preparada e resplandecente, como o sol em seu crepúsculo. Aí coloquei as correntes de água que descem pelo monte como azeite fresco. O resplendor da cidade sai através das pérolas que as portas amarelas claras. Cores distintas se veem através dos muros de pedras preciosas. Veja comigo, sobre o muro há nuvens flutuantes que embelezam o monte. Pensa como deve ser essa cidade. Como poderia falar dos querubins que trabalham no trono, sem falar do trono, da cidade, como que funciona todo esse sistema de Deus. Coloquei aí, sobre o muro há nuvens flutuantes. Olha isso, que embelezam o monte. Há por isso um resplendor de cores. Nunca, o céu há cores. A pessoa pensa que anjo é só anjinho batendo asinha e acabou. Já imaginou um anjo negro montado num cavalo negro? Um anjo baio num cavalo baio? Nunca viu falar sobre isso? Temos que estudar então Zacarias. Nunca viu falar sobre os patrulheiros judeus? Anjo branco no cavalo branco, anjo negro no cavalo branco, no cavalo negro, anjo amarelo no cavalo amarelo. E aqueles cavaleiros do capítulo 4, capítulo 6 de Apocalipse, são esses anjos que caíram lá atrás na queda junto com o luzeiro? Não perderam sua característica? E os anjos negros são enviados contra as batalhas, contra a rebelião, e o anjo do cavalo branco é enviado para ministrar a paz. Eu estava numa aula uma vez, aí meu sogro me ligou, não sobe que está esfaqueando gente aqui, e briga na rua. Parei a aula, vou morar agora. Anjo do cavalo negro, vai lá agora na rua, tal, e acaba com toda a rebelião no mundo espiritual. Anjo do cavalo branco, vai depois dele, ministra a paz, porque Zacarias falou que o anjo do cavalo branco ministra a paz e faz o espírito repousar. Amado, meus alunos estão de prova, 5 minutos, meu sogro ligou, não sei o que aconteceu, mas a briga acabou, pode ficar em paz se vocês vierem, porque os anjos foram rapidamente resolver o problema que tinha lá. Eu tenho aluno que já viu barulhos de cascos de cavalo no quintal enquanto orava por esses anjos que estão aí. Muitos não dão mais valor para eles, não creem neles, não creem mais que eles existem, que eles estão atuando no mundo físico e no mundo espiritual por permissão de Deus. Muitos não dão valor mais ao ministério dos anjos. Eu estou aqui para falar que eles são reais, que eles existem e que eles te guardam, te livram, eles te protegem por toda a sua vida. E quando você morrer, eles vão guardar seus filhos. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Grande é o nome do Senhor, que receba nessa noite toda a glória e honra por essa palavra. Não esqueçam, queridos, Seminário Teológico Ebenezer, tá? Curta a nossa página, curso básico, médio, bacharel e mestrado em teologia. Mais de 50 temas de seminário, especializações, seminários assim, com a palavra de Deus, poderosa e terrível, poder terrível, nossos livros, tá? E em breve, a ceia do Senhor, tá bom? A ceia do Senhor. Vamos continuar para a gente finalizar, meu querido, meus amados. O clima é diferente ao da cidade. As águas descem pelo monte, regando todo o vale até as escadas, voltam a subir através das nuvens. Essa é a realidade da cidade santa. Pensa como seria isso na prática, meus amados. Pensa como seria viver, vocês ter a visão disso. Se no céu não há choro, nem pranto, nem dor, por que o capítulo 5 de Apocalipse vai dizer que João chorou? Isso é exegese, dá o texto, pergunta para o texto. Se no céu não há choro, por que João foi no capítulo 5 e eu chorava muito? Porque ninguém era digno de abrir o livro? Mas isso não é motivo para chorar se lá não tem motivo de choro? Sabe por quê? João não chorou na cidade, ele já entrou em lágrimas. Olha o que eu vou falar. Quando João foi levado na eternidade, que ele viveu esse lugar, ele viu, queridos, o caminho de sangue pelo qual nosso Senhor Jesus entrou. Por isso que Isaías disse que na ocasião do arrebatamento vai acontecer o milagre da consciência. E nós vamos passar por esse mesmo caminho, que é o único caminho ao céu. Aqui para baixo é caminho de trevas, regiões celestes, é batalha e anjo. Por isso que as virgens têm que ter lâmpadas.
Oh, meu Deus, quem dera se eu pudesse falar tudo isso com vocês, meus amados. Para baixo do Éden de Deus, as regiões celestiais. E Davi falou que esse lugar é lugar de sombra e de morte. Por isso que as virgens têm que ter lâmpadas acesas para iluminar o caminho no arrebatamento quando for subir. Se a sua lâmpada não estiver acesa, você não pode subir, vai ter que comprar azeite de quem vende. Porque a cidade tem luz, mas aqui para baixo, Davi falou, é sombra e morte. Paulo falou, é trevas espessas, trevas que se toquem. Meu Deus, que noite, hein? Vamos ter uma semana na presença de Deus estudando sobre os querubins. Aí João falou, quando ele entrou, ele falou, um ser estava sentado sobre ele, porque João não viu o pai e o filho. João não viu o pai e o filho. Coloquei ali, João teve a mesma postura de Ezequiel, ou seja, ele não compreendeu logo a visão de início. João chama o Senhor a texto de Apocalipse, as explicações estão todas no nosso livro. Coloquei ali, João não compreendeu logo a visão. João chama o Senhor de ser. Com certeza ele percebeu mais que isso, porém, o impacto da revelação silencia qualquer um. Ele parou, quando ele viu aquela... Não pensa você ver Deus sentado no trono, querubim em glória, arcos celestes, as oliveiras, os 24 anciãos, o altar, o anjo aceso, pensa o mar de vidro, as 7 tochas acesas, hein? Os anjos atuando, anjo descendo com relatório, o anjo subindo. Deus, esse mundo tal e tal e tal, reuniões, ele parou. É outra dimensão espiritual, queridos. Está fora do padrão humano. Essa é a realidade do mundo que Deus quer nos levar para morar com Ele. Aí, só que João quando viu Deus, ele falou, eu vi um ser. O que foi que Ezequiel falou? Vamos ver lá atrás. Ezequiel 1:26. João não discerniu, porque foi tão grande a luz, a glória, a apoteose, que ele falou, parece um ser sentado que está ali. Foi tão impactante que foi a revelação que ele teve. Ezequiel, vamos ver o que Ezequiel falou? Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Ezequiel falou, e por cima do firmamento, que é a plataforma do trono, que está por cima da sua cabeça, havia a semelhança de um trono. De novo, um trono, está vendo o texto? Como desafia. Então, o trono, já sabe que material é. Qual é o material do trono do Pai? O texto diz, pedra de zafira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem. Olha como que Ezequiel já viu. A semelhança. Amados, olha o que eu vou falar para você. Quando Deus falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Qual é a semelhança? Ezequiel falou, a semelhança do que está sentado no trono. A semelhança, por isso que Adão foi feito homem. Só Ezequiel teve a revelação, a poderosa revelação de Deus. Eu não sei nem o que eu falo, mas para vocês essa noite de hoje. Ezequiel falou 27, vi como cor de âmbar, que é um amarelado esverdeado, e o aspecto de fogo no interior dele, e essa imagem do Pai, a semelhança de um homem, e do seu interior emana fogo. Por isso o profeta falou que Deus é fogo consumidor. João viu um ser, Ezequiel viu a semelhança de um homem. Qual foi a visão de Moisés? Vamos ver lá atrás? Está lá, ó, Êxodo 24. Vamos finalizar, pessoal, porque nosso tempo já deu nossa 1 hora de live. Vamos ter que finalizar. Vamos finalizar, queridos. Perdão pela tosse, amados. Estou me recuperando ainda de uma tosse alérgica. Me perdoe pela tosse. Capítulo 24, versículo 10. Olha o versículo 9. Olha o versículo 9. E subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés da plataforma, havia como que uma obra de pedra de zafira, e o seu parecer, na sua claridade, tanto Moisés, Ezequiel e João, tiveram a mesma visão, cada um viu um aspecto. João já viu a visão completa, Ezequiel viu material do trono, Moisés viu o material da plataforma. Quero chamar a atenção, como é possível homens como Nadab e Abiú, que tiveram impacto com Deus de Israel, e morreram dentro do santíssimo lugar por violar a privacidade de Deus. Quantas pessoas como Nadab e Abiú subiram o monte com o seu líder, eles foram impactados com a presença de Deus, e qual foi o fim deles, meus amados? Eles morreram porque não respeitaram
a casa de Deus. Qual vai ser o seu fim? Eu dei uma live esses dias, está aí na nossa página, que o fim revela por que nós seremos lembrados. Se você foi um bom homem e é ruim hoje, você não vai ser lembrado porque é bom homem, você vai ser lembrado porque você morreu. Judas, ele foi discípulo, mas morreu como traidor. Quem é o Judas? O traidor. Ele não morreu como discípulo, ele morreu como traidor. Porque o nosso fim revela o motivo pelo qual seremos lembrados. Então, queridos, nós vamos dar uma finalizada aqui. Vamos finalizar esse tomo. Então, os detalhes de Daniel são mais profundos que de João. Daniel viu um homem, tá vendo? Daniel viu um homem, nem um ser. Ele identifica o ancião de dias. Foi ele quem viu as rodas de fogo do Pai. Então, queridos, esse comentário aqui está tudo no nosso livro, né? Na prática seria assim: o Pai, os 24 anciãos em volta. Amanhã nós vamos retomar os aspectos aqui, desse assunto aqui, e entrar dentro desse aspecto e explicar face do querubim, asas do querubim, os pés do querubim, os olhos, o que representa a sua atuação e etc. E uma dessas aulas vamos também tratar com a sua visão completa desse aspecto aqui. Amém? Querido, você que pode, compartilhar esse trabalho, tá bom? É um seminário totalmente gratuito. Lembrando, curso básico, médio, bacharel e mestrado, diversos seminários temáticos. Amém? Carol, vem aqui, filha, traz Emanuel aqui para o pessoal ver ele. Traz Emanuel aqui. Vai mamar? Tá bom. Eu ia mostrar um filhinho para vocês, mas traz ele aqui, assim mesmo. Traz ele aqui. Vai, filha. Emanuel está aqui para dar um glória a Deus com vocês. Vem aqui, filhão, dá um glória a Deus com o pessoal que está em casa. Está todo bagunçado, olha o cabelo. Olha ali, dá-lhe um paz pessoal. Dá a paz do seu pessoal. Falem para eles, compartilhe essa live. Venha estudar conosco. Olha a carinha dele. Pessoal, fiquem na paz, tá bom? Você que pode, compartilhar essa live, tá bom? 947475593. Adquira o seu livro, tá? Querubins e o Trono de Deus. Você não pode ficar sem esse livro. Também nosso comentário bíblico, Lamentações de Jeremias. E em breve o livro da Ceia do Senhor, tá bom? E você que assistiu nossa live hoje, viu esse trabalho, pergunte como funcionam os cursos, venha fazer parte dessa escola, tá bom? Nossos diplomas são reconhecidos pela Associação ETAL, tanto no Brasil como fora do Brasil, são reconhecidos, tá? Essa instituição reconhece os diplomas das maiores escolas do Brasil, tá bom, queridos? Deus em Cristo vos abençoe. Amanhã, às 22h30 em ponto, nós vamos dar continuidade a esse estudo sobre querubins e o trono de Deus, amém? Dá paz do Senhor para eles, meu filhão? Dá paz do Senhor pessoal? Dá paz do Senhor pessoal que está em casa? Olha lá, eles lá na câmera, olha lá. Dá paz do Senhor para eles? Dá paz do Senhor para eles? Amém? Pessoal, Deus em Cristo vos abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.